As pessoas que tomam esses estimulantes, Citalina e Venvance, sem prescrição, mal elas sabem que elas podem estar mais atrapalhando do que ajudando. Aí você começa a ter problemas de autoestima e autoeficácia, você acha que você não consegue, que aquilo não é pra você. E bicho, pra tirar isso de um cara... O quanto a cafeína consegue melhorar o desempenho é limitado. Melhora um pouquinho? Melhora. Mas assim, se você, por exemplo, estiver dormindo mal por vários dias, a cafeína começa a não conseguir te ajudar mais. Venvance, Ritalina. E hoje o que a gente tem, principalmente aqui em São Paulo, é um abuso muito grande disso. Eu lembro quando eu fiquei mal das costas, eu fui em vários médicos, né, atrás de uma segunda, terceira, quarta, quinta opinião, até ouvir o que eu queria, eu não opere. E aí, felizmente, deu tudo certo no final. Mas eles ficavam muito surpresos todos quando eu fazia aquela anamnese e falava, tenho 30 anos e não uso nenhum medicamento. E viam lá, trabalha com o mercado financeiro. Teve um que falou, como assim você não usa nada? Eu falei, eu tomo café. Você não é alcoólatra? Ele falou, você não toma mais nada, vai ficar mais ativo durante o dia, ou desligar melhor durante a noite. Começa, vem e termina com Vance. Pois é, eu falei, eu não uso nada disso. Eles ficaram hiper surpresos, que eles falaram, olha, na sua idade, trabalhando no local onde você trabalha, isso é muito raro. O pessoal abusa muito dessas drogas porque vê um aumento de desempenho no curto prazo, com esse reforço quer usar mais. Só que quais são as consequências de longo prazo para quem abusa disso, simplesmente entrando nesse hype, na onda, todo mundo tá tomando, se eu não tomar eu fico pra trás? Primeiro que pode viciar, né? Essas drogas, Venvance e Citalina, elas agem justamente na dopamina. Também, né? Remédio pra sono também cria dependência. Cria dependência, né? Por outro mecanismo. E aí a pessoa fica dependendo daquilo, porque ela precisa tomar um negócio pra dormir, vai dormir mal, porque o sono sob efeito de qualquer coisa não é igual ao natural. Dia seguinte, porque dormiu pouco, dormiu remédio, sei lá, tem que tomar um negócio para ficar acordado. E você entra você começa a ciclar meio artificialmente, e o seu sono nem vai ser tão bom quanto natural, e o seu desempenho nem vai ser tão bom quanto se fosse natural sem o remédio, né? E detalhe, tá? Detalhe. As pessoas que tomam esses estimulantes, Citalina e Venvance, sem prescrição, mal elas sabem que elas podem estar mais atrapalhando do que ajudando. Porque se você estimula demais, qualquer coisa que você estimula demais vai atrapalhar. Você tem dopamina demais, você vai, vou ficar com muito foco. Na verdade, você gira o ponteiro pro excesso e você perde a capacidade de controle atencional. Você pode até sentir energia, a pessoa acha, tô bem. Mas se eu for medir, o controle atencional da pessoa tá pior. Pode dar ansiedade também. Ansiedade. Você vira um pincher. Treme, vira brabo. Pincher. Não faz nada. Vira um pincher. Não morde. Vira um pincher. Eu acho essa galera corajosa também. Os caras são malucos. Tem gente que toma com álcool na balada, cara, pra dar um rolê. Não, tem gente que tá cheirando. Cheirando. Álcool na balada. Olha só, pra pessoas que têm TDAH, é extremamente importante o uso do medicamento, porque você tem uma sinalização desse neurotransmissor deficitário no córtex pré-frontal, por isso você não consegue sustentar sua atenção num ponto. Para pessoas que não têm um transtorno psiquiátrico, o Venvance ele é utilizado em outros transtornos também. Controlado e dosado para aquela pessoa isso, e tal. com acompanhamento, introdução, sem ter outros tipos de E o acompanhamento não é do trader que tá do seu lado. Isso, não é. Começa com a dose baixa. Isso. Vê se não vai ter ansiedade. Às vezes pro cara com TDAH ele se dá melhor com a Ritalina, tem vários tipos de Ritalina, então tem que ter um acompanhamento. Isso é um medicamento que mexe numa neuroquímica, é perigoso. Se você ficar tomando isso, pode acontecer o que o Andrei comentou. Você perde um pouco a noção do controle atencional e começa a não produzir. E aí você vai falar com o Clebão, seu amigo, e o seu amigo vai falar assim, cara, tem que tomar um pouquinho mais. Coloca um pouco mais. E aí, vira uma bolota. Aí vira uma bola de neve, você fica improdutivo, aí você começa a ter problemas de autoestima e autoeficácia, você acha que você não consegue, que aquilo não é pra você. E, bicho, pra tirar isso de um cara, pra tirar essa crença dele que ele precisa do medicamento pra render ou pra dormir, é muito difícil. Também tem um vício psicológico nisso. Uma dependência. Se o cara toma e produz muito. Isso. E ele associa e já era, né? Eu arrisco a dizer que se você desse uma farinha pra ele, um placebo, ele ia render a mesma coisa, porque ele tá tomando, porque acredita. E pior que isso acontece, né? Você acreditar num efeito específico do fármaco muda a sua química. Acabei de ler um estudo que mostrou isso para antidepressivo. Deu antidepressivo para 2 grupos para tratamento de ansiedade. Só que para um grupo falou que era uma pílula de farinha e para outro falou, não, isso aqui é um antidepressivo mesmo. O pessoal que acreditou que estava tomando antidepressivo teve aumento justamente da dopamina e os sintomas de ansiedade diminuíram. O pessoal que achou que estava tomando pílula de farinha, apesar de estar tomando antidepressivo, eles não tiveram esse aumento da dopamina e os sintomas não diminuíram tanto. Até compartilhando o episódio pessoal aqui, eu tomei Venvance uma única vez. Foi no ano de 2017, um conhecido nosso falou, Bruno, você é um cara muito produtivo, mas você nunca produziu com isso. Olha aí, Começa sempre assim. Aí eu tomei.
Aí a Malu saiu de casa, quando ela voltou tava igual um esquilo, né? Não, eu tinha feito tudo que eu tinha pra fazer naquele dia e mais um monte de coisas de dias passados. Tava tudo em dia e tinha feito, sei lá, 100 stories no dia, e gravei pro YouTube, não sei o quê. Foi muita coisa que eu fiz ele tava espaço falando de, sei igual lá, um louco, 8 assim. horas. E aí quando a Malu chegou, ela falou, e aí, como é que foi? Daí eu falei, nossa, foi maravilhoso, eu fiz tudo que eu tinha pra fazer de meses atrás. Ela falou, pô, foi tão bom assim? Daí eu falei, foi tão bom que eu nunca mais quero botar esse negócio na minha boca. Isso, porque eu pensei nisso, eu falei, caramba, se eu produzo tanto assim com isso, daqui a pouco eu crio uma dependência. Nem pensei em termos de hormônio nem nada, pensei em termos realmente psicológicos. Quem que é o Bruno sem aquilo? Exatamente. Você se perde, cara. Exatamente. Eu não sei se isso chega a acontecer com Venvance e Ritalina, mas o que as drogas, de um modo geral, que viciam, elas têm isso em comum. Elas aumentam a dopamina, que é o que a Ritalina e o Venvance fazem, tá? Agora, a dinâmica de aumento de dopamina desses fármacos é diferente. Eles são projetados para não aumentar tão rápido. A em outros dopamina, lugares. ela impede de tirar o Venvance, ela impede os receptores de limpar a dopamina de lá. Então você fica encharcado de dopamina, não é isso? O que acontece é que essas drogas que estimulam muito, o corpo, quando você tem muito de um sinal, qualquer que seja, o corpo responde diminuindo a liberação daquele sinal e o lugar onde eles agem. Então se você tem muita chave abrindo fechaduras, o corpo meio que responde diminuindo as fechaduras. Eu não sei até que ponto isso pode acontecer com o uso de Ritalina e Venvance em pessoas que não precisam. Mas, eventualmente, o cérebro dela começa a ficar insensível ao efeito do fármaco. Tem que aumentar a dose. Resultado, tem que aumentar a dose. E aumentar a dose para ter o mesmo efeito. E vale dizer também, você pode com certeza falar muito melhor do que eu, que todos os medicamentos têm algum efeito colateral, Sim. você precisando ou não dele, né? Quando você precisa, você vai lidar com esse efeito colateral, porque é aquilo que vai... É um cálculo, né? cálculo, né? Você vai... O custo-benefício. Você acabou de citar Sófocles, Boludinha. Tá vendo só? Gente, Nenhuma eu sou grande impossível. bênção entra na vida do ser humano, isso é uma maldição, Tá vendo? não é? Então, às vezes, as pessoas se iludem falando, não, mas como eu tenho TDAH, eu não tenho a parte ruim do remédio. Não, você tem, mas você vai calcular o custo-benefício. E quem não precisa, geralmente o custo-benefício não vale a pena, porque o efeito negativo é presente. E existe uma outra questão que é erro diagnóstico, cara. Muito paciente com TDAH não tem TDAH. Não tem TDAH, né? Por exemplo, você pega um paciente com transtorno bipolar numa fase de hipomania, que é uma fase pra cima, você bota no lado de um cara com TDAH, você não sabe quem é quem. Eles se mascaram, você tem que ter um acompanhamento, um tempo. O paciente, para ser diagnosticado com TDAH, é muito bom que tenha uma avaliação neuropsicológica, você faz testes de atenção, testes de memória, faz uma média de acordo com a população naquela sua idade, naquele seu sexo, etc. Faixa de renda, etc. Para ver se você está muito deslocado para baixo ou para cima. Às vezes o cara não tem outro transtorno, aí você bota um medicamento que não é para aquele transtorno e você joga gasolina na fogueira e pior. Então, Ou a pessoa só tá dormindo mal, os tá sintomas são dormindo os mal, mesmos. às vezes ansiedade, às vezes a pessoa, cara, é um quebra-cabeça que não pode lidar sozinho, pessoal. Você tem que ter ajuda no quesito de saúde mental, tem que ter ajuda, é uma coisa muito espinhosa. Tem que ter Em um ajuda. stories não dá pra diagnosticar, né? Não, Bom, não dá. Os caras mandam, pô, Eu tenho isso, fala cara manda uma lista stories, de O que é sintomas. isso? Eu tô mal aqui, acordei, não sei o que é. Vocês não veem, assim, também uma necessidade das pessoas de nomear todo tipo de comportamento como se aquilo fosse algo a ser nomeado e às vezes é só... É que é gostoso pro cérebro, né? Você saber o que tem. É você ter reconfortante, noção, né? é Você reconfortante. rotular, né? Mas isso sabe. vale pra tudo, né? Inclusive pra problemas que você tá tendo. É uma busca pra entender, foi o que o Bruno comentou, né? Depois que as coisas aconteceram, você olha pra trás e Isso. cria um sentido naquilo. narrativa. Isso é meio forma um modus operandi do cérebro de tentar ligar os pontos, né? exato. Então é meio que natural você rotular, ver o que tem relação, o que não tem. É gostoso. É. Mas existem substâncias que seriam interessantes para auxiliar na manutenção da saúde mental, ou que você pode tomar de maneira natural sem ter um prejuízo, para que você fique com mais foco, com mais atenção? Tem algo que vocês, por exemplo, pensam, eu tomo isso aqui todo dia porque eu acho bom. Cafeína. Cafeína? Assim, do ponto de vista de performance mental, é disparado o suplemento que tem mais evidências de que melhora. Né? Melhora a capacidade de você sustentar a atenção, especialmente se você estiver fadigado, porque dormiu mal, no final O que do faz dia. a cafeína? Hein? Legal. Assim. A cafeína, ela bloqueia... Ela, no final das contas, indiretamente facilita a ação da dopamina. Então, a dopamina quer agir, tem um sinal químico que bloqueia a dopamina, a cafeína vai lá e bloqueia quem está bloqueando. Então, indiretamente, é como se facilitasse a dopamina de agir.
Então, é especialmente interessante nessas situações em que a gente está fadigado, porque em boa parte essa sensação de fadiga, não tem energia para prestar atenção, fazer as coisas, é porque alguma coisa está impedindo a dopamina de agir ali, que é justamente a dopamina que gera a sensação de energia, né? Agora, o quanto a cafeína consegue melhorar o desempenho é limitado. Melhora um pouquinho? Melhora. Mas assim, se você, por exemplo, estiver dormindo mal por vários dias, a cafeína começa a não conseguir te ajudar mais. Outros suplementos, é uma das perguntas que eu mais recebo. Nootrópico, suplementos. O único assim que eu consigo recomendar mesmo, com bastante evidência, é a cafeína. Tem outros que são interessantes em quadros clínicos, como por exemplo no Alzheimer ou com avançada idade, como essa perda de memória, ômega 3, por exemplo, eu sei que tem bastante evidência. Mas para um adulto saudável, que quer melhorar o desempenho, eu só conheço mesmo com evidência a cafeína. A cafeína é ótima, no entanto, se você usa todo dia, também o corpo acostuma e certamente você vai ficar mais resistente aos efeitos da cafeína. Por isso que é legal, de vez em quando, você não usar. E eu gosto de fazer uma metáfora sempre com exercício físico. Não adianta você querer colocar hormônio no seu shape se você não treina, cara. Não serve de nada. O cara quer render, quer não sei o que, mas como é que tá o seu sono? O quê? Como é que tá? Você faz exercício? Você tem uma agenda? Eu não sei como é que você se organiza. Imagina que você tem uma agenda, mas como é que você não tem uma agenda, cara? Um mundo assim, todo blá blá blá, cheio de coisa, tarefas, a pessoa não tem agenda. É óbvio que ela vai achar que tem TDAH. Não vai lembrar de nada, cara. Tem aula, aí tem que ir não sei aonde, aí vem tem que pegar a encomenda, aí tem que ir à farmácia, aí os pais pediram pra passar não sei aonde, pegar a camisa do primo. Cara, como é que você vai lembrar disso? E esse esforço mental pra se organizar cansa. Pô. Se você gastar tempo tendo que se organizar mentalmente assim, você tá meio que gastando o que você poderia usar preciosíssimo. Por exemplo. O cérebro é caro. É 20% da energia diária e tem um peso de 2% do nosso corpo. É caríssimo. Então, quando você não usa agenda, você tá jogando fora um negócio muito... A ferramenta Meu Deus essencial. Do céu, eu tenho, na verdade, o Bruno não tinha agenda. E eu fiz um esforço para que ele usasse. Eu uso agenda física e uso agenda digital. O que foi, amor? Eu tinha uma agenda de papel que eu gostava, que não era uma agenda. Era um caderno que eu usava de agenda. Aí a Malu comprou uma agenda pra mim. Planner. Abriu uma Foi porta. melhor. Descobriu. Foi melhor. Aí depois a gente baixou um app. E aí eu abandonei o papel total. Só uso o app cara, hoje. eu uso melhor Não, coisa mas do foi Google. super... O Bruno é a pessoa... Ele é de cara, ele é muito resistente. É muito engraçado. Fala assim, amor, vou comprar um planner pra você. Planners, coisa, não sei o quê. Pô, eu olhei esse negócio. uma agenda da loja americana, R$10. Um planner é 300. Eu falei, tá doido. E você tem que fazer um curso pra usar o planner. E pra gente que faz um monte de coisa, acho que não é só a gente. Todo mundo, hoje em dia, faz muita coisa o tempo inteiro. Então, é tirar da cabeça Perfeito. e colocar ali, então, e desonerar o nosso cérebro de uma tarefa que é simples, mas ocupa, né? Não, você ficar tendo que lembrar que tem médico quinta-feira às 5 é você pegar uma Ferrari e colocar na estrada de terra. Muito caro você ficar lembrando disso. Você tem que se preocupar com outra coisa, com outros negócios. Deixa que o alarme apite ali e lembre você no dia. Eu queria só que vocês dessem algumas últimas recomendações para que o pessoal possa criar hábitos ou uma rotina para auxiliar a manter a saúde mental em tempos tão diferentes daqueles nos quais o corpo humano evoluiu. Olha, eu vou começar dizendo para as pessoas terem rotina. Isso é um ponto inicial. Você criar alguma rotina, incluindo desde o horário que você acorda até o horário que você dorme. Inclusive o horário que você acorda e o horário que você dorme já pode começar por aí. Exercício físico, assim, sem querer soar clichê, mas de fato, como o Ezin fala bastante, é um dos maiores consensos da literatura, são os benefícios do exercício físico. Eu poderia passar um episódio inteiro falando só de exercício físico, para memória, para bem-estar, falando aqui de motivação. A alimentação não pode descuidar, porque ela pode ter um impacto muito maior que as pessoas imaginam, afeta demais o nosso corpo e o nosso cérebro. E procurem prestar atenção em vocês um pouco. As pessoas, como eu disse, vivem muito pensando em coisas do lado de fora. Preste atenção em você e quando você sentir que você precisa de ajuda, procure a ajuda de um profissional competente. Né? Não dependa apenas da resposta no Stories. Né? Acho que isso é importante para ter uma orientação adequada. Boa. Não tomem remédios sem prescrição, pessoal. Pelo amor de Deus. Eu adiciono ainda uma ideia um pouco mais geral, em cima disso que ele disse, de você associar a sua sensação de bem-estar e a sua sensação de, não de felicidade, que felicidade é um conceito meio ruim, mas a sua sensação de saber lidar bem com a vida a coisas relativamente simples. E peço para a geração de hoje, principalmente o pessoal que está um pouquinho abaixo da minha, eu tenho 27 anos, então o pessoal que está ali pelos 20, 22, dá um passo para trás
E entender que às vezes o feijão com arroz bem feito vai levar você a ter uma vida próspera do ponto de vista psicológico, emocional, financeiro, intelectual, de família, seja lá o que você quiser formar e quais são os seus objetivos. Volta um pouquinho, vive um pouco mais na calma, coloca o feijão com arroz na mesa e tem objetivos simples que a felicidade mora ali. Essa é a verdadeira malandragem.